A educação brasileira está condenada a uma pauta dominada hegemonicamente pela esquerda. Eles estão contrariados porque tirou aula de filosofia, tirou a obrigatoriedade de filosofia, de sociologia, porque essas disciplinas são usadas por eles. História da arte. Isso, são usadas por eles para doutrinar politicamente os alunos. Não existe essa história de dizer que professores estão doutrinando seus alunos via as disciplinas sociologia, filosofia, história da arte. Não pode, Oséias, isso é proibido. Isso dá demissão. Oséias, o mesmo duelo que nós tivemos aqui na nossa emissora ao longo de 2022, Bolsonaro e Lula, isso tem nas salas. O aluno, que o pai é bolsonarista, se ouvir um professor falando para o aluno, o aluno vai gravar. Se for lulista e ouvir o professor falando de Bolsonaro, vai gravar. Manda para o pai vai na escola, Oséias, dá um problemão. E eu queria convidar o Oséias a refletir, quando você diz que a educação, a pedagogia é recheada de pessoas de esquerda. Será que as pessoas de esquerda invadem esses lugares ou será que os profissionais da educação, os estudiosos da pedagogia, em algum momento chegam à compreensão que essa compreensão histórica da luta de classes, das opressões estruturais que existem, é uma compreensão que melhor explica a nossa realidade? Porque ser de esquerda nada mais é do que denunciar cotidianamente a desigualdade e não concordar com qualquer tipo de desigualdade. É isso que é ser de esquerda. E me parece que o professor, especialmente das humanas, quando ele se depara com a história tão desigual e tão injusta e tão cruel, ele vai se colocando naturalmente. Não é um projeto, Oséias, de poder da esquerda, de vocês da esquerda vão ocupar a sala de aula. Não é isso. Os professores eles vão estudando e vão percebendo essa desigualdade histórica e acabam talvez se colocando no campo da esquerda. Vamos aqui com o ouvinte. Boa noite, Luiz. O ouvinte diz que a maioria de esquerda são professores. Então, o Oséias formou por onde? Era de direita os professores? Hoje são tudo esquerda. Na época que o Oséias formou, era de direita? Que contradição. Vai lá, Oséias. Não, é só para responder o nosso ouvinte, contando um pouquinho da minha história bem rapidinho, é o seguinte, ouvinte, quando saí da faculdade, aos 23 anos de idade, eu era socialista, progressista, esquerdista. Ele está enganado. Eu sou a prova viva, eu sou o testemunho vivo da doutrinação esquerdista em sala de aula. Quando eu saí da escola, que eu comecei a ter acesso a outras fontes de informação e de conhecimento... Você viu que estava no caminho errado. Exatamente. Primeiro a gente teria que se perguntar sobre o que é doutrinar. O que você que está em casa está considerando como doutrinar? Eu te pergunto sobre isso. Me parece que pelos áudios que aqui me chegam, doutrinar significa falar aquilo que eu não concordo. Doutrinar, na sua opinião, é falar aquilo que você não concorda. Entretanto, isso não é doutrinar. Imagina durante a escravidão professores que falavam, olha, a escravidão não está correta. O regime de escravidão, de aprisionar pessoas negras, de dar 25 chibatadas por dia, porque era a pena permitida nas pessoas negras. Se os professores se colocassem dessa forma, eles estariam doutrinando. Imagina durante a maior parte dos séculos que nós vivemos, que as mulheres não poderiam participar da política, não podiam sequer votar. Tem apenas 100 anos que as mulheres votam. Se eles falavam, não, acho que mulher tem que votar, eles estavam doutrinando. Me parece, amigo e amigo ouvinte, com todo o respeito à sua forma de pensar, que doutrinar, na sua opinião, é falar o contrário do que você gosta. Mas eu quero te dizer o seguinte, que o professor, ele faz curso de pedagogia e ele deve obedecer à ciência. A ciência comprova, a ciência da história, do direito, da geografia, comprova os dados que ele traz para a sala de aula. Entretanto, existe um grupo de pessoas, especialmente nos últimos anos, que querem questionar os professores e querem questionar a própria ciência. Muitos deles, inclusive, não se vacinaram, muitos deles são contra a própria ciência. Então, meu amigo, o professor tem que ter liberdade. A Constituição Federal Brasileira, no seu artigo 206, fala sobre liberdade de cátedra. Ele tem que mostrar todas as visões possíveis sobre história. O Fabrício fez algo aqui, ele tentou adivinhar qual é o conceito de doutrinação que o ouvinte está usando, e eu vou compartilhar com você o meu, que talvez seja compartilhado por muitos ouvintes.
O nosso conceito de doutrinação não é esse que você descreveu. Na verdade, o nosso conceito de doutrinação é um professor que tenta induzir um aluno a uma linha de pensamento ideológica acerca da vida. Que ele tem. Isso, que ele tem, que ele defende. Isso é doutrinação. Isso. O que não é doutrinação? É justamente o que você falou no final. É o professor apresentar ao aluno as principais vertentes de pensamento acerca de um assunto. Isso não é doutrinação, é isso que a gente defende que, inclusive, seja feito em sala de aula. E foi isso que não fizeram comigo em sala de aula. Por isso, eu concluí o meu ensino com 23 anos doutrinado.